Uma agência full service, com um DNA digital, mas com uma expertise de conteúdo, marca e comunicação. E 2 unidades, São Paulo e Porto Alegre. Nós estamos recebendo a W3 House na pessoa de Thiago e de Guilherme. É bom ter vocês aqui. Muito obrigado. Prazer, Raul. Podemos dizer, Guilherme, que essa agência se define como um ecossistema, mas com espírito inovador? Com certeza. Eu acho que a palavra inovação define bem a W3, não só na essência do que a gente acaba entregando para os nossos clientes, nas nossas entregas de planejamento, enfim, do que faça sentido de fato, né? Não é inovação pela inovação, ela precisa fazer sentido dentro de uma experiência entre marca e consumidor, mas é a inovação no jeito de atuar com os nossos clientes, na forma de atendê-los, nas estruturas. Então, a cada ano que eu passo na W3, eu sinto que é uma nova agência que se renova, que está sempre inovando nos seus fluxos, nos seus processos, e eu acho que isso que traz um grande diferencial competitivo da W3. Thiago, eu perguntaria então para você como conciliar, vocês são muito de dados, né? A ciência dos dados com esse comportamento humano. O comportamento humano para nós é o ponto fundamental do nosso trabalho, né? Porque é entender como que o ser humano muda em relação ao seu comportamento, né? E a tecnologia ela é muito importante nisso, né? Se a gente pega o que a internet provocou de mudança comportamental nesses últimos 20 anos, é uma enormidade. E se apoiando nos dados e na tecnologia, a gente consegue ter uma visão mais clara de para onde é que está indo, né? Para onde é que está indo quando a gente olha para o público em relação a movimentos, a comportamento, aonde está, o que gosta, a gente consegue utilizar os dados para conseguir entender, classificar e organizar essas informações e usar isso a favor dos nossos clientes. Então a gente pega um comportamento que ele é extremamente humano e a gente usa uma camada de tecnologia onde esses dados ficam estratificados e a gente consegue ter uma visão um pouco mais numérica do que é esse comportamento. Guilherme, quais são os atuais clientes da agência? Bom, Raul, a gente tem vários clientes atualmente, né, com diferentes escopos, então tem clientes que a gente atua de maneira full service, outros que a gente atende especificamente o digital, outros que a gente atende afunilando ainda mais o social e por aí vai, mas a gente tem vários desafios diferentes, né, então a gente tem já o Boticário, por exemplo, desde 2012, a gente tem BV, né, BV Financeira, antiga BV Financeira, a gente tem Docile, a gente tem Clay Hertz, que é uma farmacêutica, a gente tem Balduco, a gente tem Google, YouTube, a gente tem o UP Sicredi, né? A gente tem, são Vibra, tantos, Grupo Panvel. Vibra, Panvel, que mais a gente tem? Tem as rações da BRF, que são Balance e Good também. Então, a gente tem uma gama enorme de clientes. Ampla carteira. Super ampla de carteira, com diferentes desafios, alguns mais voltados à construção de branding, outros voltados a desafios de performance. Então, a gente acaba atuando de maneira bem ampla em cima dos desafios que os clientes Petrobras, que está conosco já há mais de 10 anos. Petrobras, Tramontina. Então, assim... São uma lista grande aí de 10, 15 clientes. Que bom. Uma coisa, vocês são um grupo, Thiago. Você tem uma, digamos assim, uma matriz, né? Uma holding. Eu gostaria que você falasse da composição. Quais são as empresas do grupo? A W3 House, a gente completa 20 anos nesse 2020, né? Ao longo dessa trajetória, a gente foi percebendo a necessidade e a oportunidade de começar a desmembrar algumas unidades de negócio da estrutura de W3, né? Então, a primeira foi a Ruia, que a gente pegou a nossa área de tecnologia e transformou numa empresa. Então, hoje a Ruia é um estúdio voltado à transformação digital, a CX e UX, então ela faz toda essa implementação da parte de tecnologia. Mais recente, né, no início desse ano, a gente rebatizou a holding então de Ecossistema House, e dentro desse ecossistema, além de W3 e de Ruia, a gente criou a Brook, que é uma empresa de conteúdo, né, especializada muito em cobertura e real-time, e o Now3, que é o nosso braço de compartilhamento de conhecimento, onde todas as pessoas dessas empresas, elas são professores, elas ensinam, elas compartilham esse conhecimento, né? Então a gente tem aí provavelmente para os próximos anos aí mais outras unidades para fazer, que eu acredito muito nisso, né? A gente conseguir pegar skills que estão dentro seja da W3 ou de qualquer outra empresa, e que a gente possa verticalizar ele, transformando numa outra unidade de negócios. Bom, nós temos 2 unidades,
São Paulo, Porto Alegre, como que elas se compõem? Hoje as sedes elas operam praticamente de forma independente, né? Se a gente somar todas as empresas e as sedes, a gente tem em torno de 230 pessoas, então é bastante gente aí para cuidar. Então, como eu falei, as áreas elas são independentes. A gente tem contas que são atendidas pelo time de Porto Alegre e contas que são atendidas pelo time de São Paulo, né? E as empresas, a Bruck ela tem uma operação praticamente toda em Porto Alegre, tem uma pessoa aqui em São Paulo, e a Ruya hoje está toda ela em Porto Alegre. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado, Thiago. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Raul. Sucesso sempre, não é isso? Com E certeza. apareçam outras vezes. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado. A House é isso. É todo mundo, pra todo mundo.